Mateus. Obrigado, Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu Mateus, no capítulo 1, versículo de número 18. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, que está nesse lugar, que já tem falado, que já tem operado, que já tem mostrado milagres, que já tem falado que Ele está neste lugar, que já tem falado por meio dos testemunhos, por meio dos louvores, que Ele tem operado. E tem dito para nós uma mensagem: levanta-te. E tem dito para nós: cuida da tua família, busque ao Senhor enquanto há tempo. Então, desde o domingo passado, tenho orado para que o Senhor pudesse falar nesse lugar por meio da minha vida. E Ele já falou, e Ele já confirmou. E a palavra que está no meu coração fala de uma família, a família ao qual o Senhor preparou para trazer o nosso Messias, o nosso Salvador. Amém? Vamos olhar para a vida de José, um homem que se levantou para servir ao Senhor. Vamos olhar para essa família, a qual foi exemplo para nós. Amém? Amém. Mateus 1,18 diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou preparada para José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Estava grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. E ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, igreja. Se assente em nome de Jesus Cristo. Quero nessa noite falar de algo que Deus projetou. Família é um projeto de Deus. Amém. Amém? Quantos creem que família é um projeto de Deus? Amém? Assisti esses dias a uma propaganda dos Dias das Mães. Quantas mães nós temos hoje aqui? Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Amém. Nesta propaganda, uma jovem, uma moça, de cabelo curto, raspado, pintado, de piercing, de tatuagens, roupas modernas. Não sou contra as tatuagens, eu não faço, não coloco piercing, já coloquei brinco, me arrependi por isso. Mas essas coisas modernas nos levam a caminhos aos quais a gente não conhece o fim. E essa menina moderna na propaganda diz: muito obrigado, mãe, por me aceitar como eu sou, por aceitar a minha opinião, as coisas que eu faço, por escolher perfume de homem ou de mulher, você nunca ligou, nunca falou nada. Muito obrigado, mãe, por isso. E aquela propaganda me chamou a atenção porque pai e mãe são projetos de Deus. E nós temos responsabilidade com esse projeto de Deus. Nossos filhos não podem escolher tudo que querem, não podem fazer tudo que querem, não podem ir a todo lugar. E nós somos responsáveis por isso. E todos os anos, uma propaganda após a outra, uma moda após a outra, tenta nos convencer de que família é feita de qualquer jeito. Mas nós devemos crer nisto que a palavra nos traz, no projeto que Deus preparou desde Adão e Eva, no projeto de Gênesis, homem e mulher, formando um filho, formando família. E isso é que nos mantém prósperos, isso é que nos mantém próximos daquilo que o Senhor preparou para nós individualmente, antes mesmo de nós estarmos casados, para quem é casado, antes mesmo de a gente escolher alguém, o Senhor já tem um projeto para nós, enquanto família. Amém? Nós temos um projeto individual.
E aqui eu quero trazer uma parte do meu testemunho, a qual, com o pastor, com a pastora, nós conversamos sobre parte disso. Antes de conhecer a minha esposa, ela já tinha uma filha de 2 anos, já de um relacionamento. E nós namoramos por algum tempo, e bastante tempo, foram 8 anos. Eu era um rapaz muito indeciso, né? Precisei de 8 anos, né? Muito indeciso. E nessa indecisão, eu mesmo não estando na igreja, eu perguntava ao Senhor: Senhor, será que é Maria ou será que é Ângela? Será que é Edson ou será que é Ângela, minha esposa? Eu me perguntava, porque todos diziam: ela já tem uma filha, tu vai assumir o filho dos outros, tu vai criar, tu vai se incomodar, vai ser difícil, não vai ser fácil. Havia muitos julgamentos, não havia ninguém para apoiar, mesmo eu querendo muito estar com ela. Então eu disse: Senhor, é nas tuas mãos esse projeto, contigo. E ela insistiu, e ela buscou, e ela me ajudou, e eu percebi que ela é quem encaixaria na minha vida. Mesmo outras moças tendo posse, tendo dinheiro, tendo, né, outras qualidades, o Senhor me mostrou que era ela pelos valores, pela busca, pelo interesse do projeto de família. E é isso que você, jovem, que talvez ainda não casou, que ainda está procurando sua varoa, que ainda está procurando varão, procurem um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem interesse pelas coisas de Deus. O mundo lá fora vai trazer pessoas que querem fazer um contrato temporário, que vão no cartório casar pensando na separação. Comunhão de bens, com separação ou sem separação de bens. Eu não vou separar. Cheguei no cartório e disse: eu não vou separar, eu vim para casar. Não estou pensando em separação. E eles já nos perguntam como vai ser a separação. Olha o que o mundo está nos trazendo. A gente vai assinar para casar, eles já perguntam como vai ser a separação, porque é isso que o mundo está nos preparando. Mas Deus quer nos preparar para fazer um projeto eterno. O casamento é para a vida. A separação só tem 2 causas na Bíblia. Uma é a morte, a segunda é a traição. E olhando para a lei que nós temos na Bíblia, a traição levava à morte. A pessoa seria apedrejada. Eu vou abrir rapidamente aqui Deuteronômio 22 e 23. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e um outro qualquer, a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis os 2 à porta daquela cidade, e o apedrejareis com pedras até que morram a moça, porquanto não gritou, não falou nada, e ao seu próximo assim, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim tirareis o mal da sua terra. Então, Deus colocou 2 motivos para a separação: a morte e a traição, que levava à morte, e a morte separava aquele homem ou aquela mulher. Então não procure razões, não procure motivos, não procure caminhos para se separar, você que é casado. Não há motivos. Nós temos outros motivos que podem causar a separação, sim. E Deus constrói famílias, sim. Na minha vida foi assim. Então, escolhi a minha esposa, casamos, tivemos mais 2 filhos, e graças a Deus todos são bênção. E Deus constrói, Deus nos chama individualmente para construir essa família. E Jesus nasceu em uma família cumprindo com as leis, cumprindo com as regras. Jesus poderia nascer de várias formas, quem concorda com isso? Precisaria o Senhor obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe? Mas assim foi feito, para que nele se cumprisse e se desse o caminho que a gente deve seguir. Então, como nós procuramos
ou como o mundo procura fazer outro caminho quando Jesus se despiu de toda a sua glória, desceu do céu, se tornou menino e cumpriu aquilo que faz com que a gente aprenda sobre o caminho. Fomos chamados individualmente antes mesmo do casamento. E eu quero usar a vida de José, homem que antes do casamento foi chamado. Quero usar a vida de Maria, que antes do casamento foi chamada para cumprir com uma promessa e com as profecias que o Senhor já havia dado sobre o menino Jesus. Em Oséias, em Isaías, em Salmos, em todo o Velho Testamento. Todo ele está apontando, todo ele é a sombra daquilo que Jesus cumpriria na terra. E o versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, antes de estarem juntos, antes de estarem casados. E o livro de Mateus foi escrito com o propósito de mostrar aos judeus, mostrar àqueles que tinham todo o conhecimento da Torá, todo o conhecimento do Velho Testamento, para mostrar para eles que as Escrituras estavam apontando para Cristo e para aquele menino que nasceu ali. Trazendo toda a genealogia. Então, capítulo 1, geralmente a gente começa lendo e dorme no segundo versículo, porque um gerou outro, e esse gerou outro, e esse gerou outro, e esse gerou outro. E são 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi, tem mais 14 gerações, então a gente acaba que não percebe alguns detalhes. Mas toda essa história foi escrita para convencer os judeus, dizendo que Jesus, o Messias, o Cristo, viria da geração de Davi, cumprindo mais uma vez as promessas que o Senhor fez para Davi. Então, está dizendo que de todas essas gerações, e começou lá em Abraão, veio trazendo, parou em Davi, veio trazendo, parou em José. E também Maria, que era da linhagem de Davi. E parou em José, dizendo que José foi um homem escolhido, individualmente, antes do casamento, para ser aquele a quem cuidaria do menino Jesus. E o que eu quero trazer nessa noite para mim e para a tua vida é que nós somos escolhidos antes mesmo de a gente saber. O Senhor não te colocou num casamento por acaso. O Senhor não trouxe a tua esposa para a tua vida por acaso. O Senhor tem preparado para você jovem, para você que é moça, que você que é homem, um jovem, o Senhor tem preparado alguém lá na frente. O acaso, um escritor que eu não lembro o nome, ele disse: o acaso é o trabalhar manual de Deus. Amém. Quando nós achamos que, olha, que coincidência, né? Foi por acaso, esse por acaso é o Senhor com a sua mão, juntando uma peça e outra para colocar a sua vida nos planos dele. Amém? Quantos creem que o Senhor trabalha dessa forma? Amém. Glória a Deus. E o Senhor escolheu José e escolheu Maria para juntar esses dois, conhecendo o coração deles. Olha o que a palavra diz, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar. Essa palavra infamar quer dizer aquilo que está lá em Deuteronômio. Se ele falasse para alguém, se ele fosse religioso e dissesse: não, está grávida, vamos cumprir a lei. Pessoal, está grávida. Maria seria apedrejada até a morte e José estaria livre. Ele cumpriu com a regra ou não? Ele cumpriu com a regra. Mas ele não queria simplesmente cumprir com a regra. O homem de Deus, o homem que ouve ao Senhor, o homem que é justo, ele ultrapassa as regras no sentido de amar, no sentido de entender a graça, no sentido de se colocar na vida do próximo, no sentido de amar a Deus acima das leis, acima das regras. Não busque somente cumprir as regras, procure mais. No nosso casamento nós vamos ter dificuldades.
E se a gente for só cumprir as regras, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar. Temos que fazer um pouquinho a mais. Então ele pensou em não fazer isso, mas deixar Maria de forma silenciosa. E olha, eu vou dar um jeito aqui de escrever uma carta, essa era a regra que também ela deu. Eu vou escrever uma carta aqui, vou dizer que não dá mais, vou trazer 2 testemunhas, o pessoal assina, está tudo certo. Vai lá no cartório, antigamente, escreve ali, estava tudo certo, ele teria rompido o compromisso, Maria seria uma mãe solteira e vida que segue para cada um dos dois. Não é assim que o mundo nos coloca? Pelo menos foi isso que o mundo tentou me colocar. Olha, deixa essa moça, ela já tem filho, ela segue ali a vida dela. Mas eu resolvi, vou encarar. Eu vou treinar, ser pai, já com uma menina já de 2 anos, já vai vir, né, pronta, já eu vou treinar aqui, depois eu posso ter os meus, já vou estar mais treinado. E assim José fez. José projetou isso, ele pensou em fazer, mas em sonho, um anjo lhe apareceu e disse: José, filho de Davi. José, filho de Davi. José, você que veio da linhagem de Davi. O anjo estava dizendo: José, você não é um José por acaso. José, você é um José que nós contamos uma história de gerações. José, nós preparamos esse momento, não foi só por acaso. José, o dia que você está vivendo, o dia de hoje, ele foi preparado por Deus. José, Deus tem um projeto na tua vida, José. E muitas pessoas participaram desse projeto. José, Abraão recebeu uma promessa de que todas as famílias seriam abençoadas por meio da ação dele. José, o Senhor disse para Abraão: levanta-te. Olha a palavra de Deus aqui: levanta-te. Sai da tua casa, sai da casa do teu pai e da tua parentela, e eu farei uma grande nação. Este levanta-te, José, aconteceu há muito tempo, e eu quero usar a tua vida. É isso que o anjo estava entregando. E muito provável era o mesmo anjo que falou com Maria, o anjo Gabriel, trazendo uma mensagem direto do céu para a vida daquele jovem. E hoje, quero te dizer, não é um dia por acaso. Hoje Deus está trazendo uma mensagem de que você foi escolhido para um grande projeto. Sua família não é só mais uma família, sua família é um projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. Independente da circunstância, do motivo, da razão, do problema, sua família ainda está no coração do Senhor. Amém. E o anjo disse: José, não temas em receber Maria. Não te preocupa. Não tenha medo. Não volte atrás. Não escreve essa cartinha aí que tu está pensando, não. Rasga ela, joga ela fora. Pega Maria, cuida dela e cuida do menino que ela tem. Amém. Porque este menino é promessa de Deus. Ao que José, recebendo a mensagem e entendendo, porque muitos recebem a mensagem, mas poucos são os que entendem a mensagem do Senhor. Receber a mensagem é uma coisa, entender, se levantar, pastor, se colocar de pé é uma ação diferente. Estar pronto para assumir um compromisso é algo diferente. Só ouvir a palavra todo mundo ouve, só ouvir a mensagem todo mundo ouve, mas nem todos se colocam de pé. O anjo disse: este menino é gerado do Espírito Santo. E quando esse menino nascer, quando Maria der a luz, coloca o nome dele de Jesus. Amém? Amém. Então nós conhecemos a história. José juntou Maria, nasceu o menino Jesus num lugar improvável, num lugar que uma criança não nasceria.
E se Jesus foi capaz de nascer lá, Ele é capaz de nascer na nossa família, Ele é capaz de nascer nas nossas vidas, ainda no dia de hoje. Jesus não escolhe grandes palácios, Jesus não escolhe grandes famílias, famílias perfeitas, famílias com posses para nascer. Jesus nasce nas nossas famílias. E esse chamado individualmente, em segundo lugar, ele traz outra coisa que eu anotei aqui. Ele traz uma chamada de cruz, uma chamada de renúncia para que a gente possa formar uma família. A palavra de Deus nos diz que quem ama muito a si mesmo não entra no reino de Deus. Quem ama muito ao seu marido ou à sua esposa não entra no reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que se eu não vier na igreja, não buscar ao Senhor, não buscar na sua palavra, porque o meu marido não é crente, porque a minha esposa ainda não é crente, então eu não vou, este não é digno de ser chamado discípulo. Porque o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Se você nessa noite veio e seu marido não veio, você está santificando ele. Você está santificando ela. Nós primeiro temos que garantir esta salvação individual. Nosso marido que não é crente, o marido que não é crente, a esposa que não é crente, eles não virão. E se você não vier, você vai ficar com eles. Você está colocando eles acima do Senhor. Então, em primeiro lugar, é preciso ter a sua renúncia. Em segundo lugar, é preciso vir, independente de como a sua família está. Em terceiro lugar, quem ama muito aos filhos, acima de Cristo, também está perdendo o reino de Deus. Meu filho se desviou, meu filho não está vindo, meu filho me incomoda, meu filho me tira da mesa, então eu não vou ir. Eu preciso cuidar, eu preciso fazer a janta primeiro, senão... E a janta é bem no horário do culto, gente, olha. Não dá para eu ir, porque senão o menino não vai comer, amanhã ele vai precisar levar o almoço para o trabalho e aí não tem ninguém. Estas justificativas precisam ser superadas para que você possa buscar a Deus. E José superou estas e algumas. Vamos ver. Capítulo 2. Os magos chegam e trazem ouro, incenso e mirra ao menino. Se prostram aos pés e declaram que ele é rei. Declaram que ele é sacerdote. Declaram que ele é o nosso Salvador. Que ele é o ungido de Deus. Então, nós conhecemos a história. Herodes já estava ouvindo de que um novo rei viria e resolve matar todas as crianças de 0 a 3 anos mais ou menos para garantir que esta criança não viva. Isso muito parecido aconteceu lá com a vida de Moisés, que aponta para onde? Para a vida de Cristo. Então, todas as crianças começam a ser caçadas. E José, não sabendo de nada, recebe um anjo em sonho mais uma vez. E o anjo diz: José, pega o menino e a sua mãe. Vamos lá, onde é que está escrito isso? Vamos ver. Você que está ainda com a Bíblia. Vamos lá, está escrito aqui, capítulo 2, versículo 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te. Essa palavra hoje é de Deus, é do céu, gente. É do céu, você está entendendo o que Deus está fazendo nesse lugar? Meu Deus, aleluia. O anjo chega e diz para José: levanta-te, José, te coloca de pé. José, você já se decidiu, mas continua decidido, José. Continua em ação, José. Continua em posição de ação, José. Levanta-te. Toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Por que o anjo não disse aqui, irmãos,
toma a sua esposa. O que ele falou? Toma a mãe do menino, porque ainda não era esposa. Ainda não era esposa. José precisou continuar com o compromisso. E alguns entendem que, assumir um primeiro compromisso está fácil. Não, precisa ser contínuo. Ainda existem outros passos a se fazer. Muitos querem buscar a Cristo, querem ouvir a palavra de Deus e de primeiro momento acham que já está tudo pronto. Acham que o Evangelho é um micro-ondas. Bota ali, está pronto. Não é assim. É preciso um esforço da gente para montar e continuar no projeto de Deus. É preciso continuidade. É preciso um esforço para se manter de pé e continuar constantemente seguindo no projeto de Deus. Então, José precisou ainda continuar cuidando de Maria, mesmo não sendo a sua esposa. Cuidando do menino, a qual o anjo já havia revelado para ele. Então José precisou mais uma vez. O carpinteiro José tinha lá uns projetos para fazer 5 mesas, 25 cadeiras, teve que largar todo o projeto, o orçamento que ele já tinha planejado, as coisas que ele tinha para entregar, os vizinhos, os amigos. José vai para o Egito. Para o Egito, José. Vocês têm noção que é Egito, gente? O Egito era um lugar de pessoas que adoravam, se prostravam sobre estátuas. O Egito era um lugar seminário, um lugar que tinha olho por olho, dente por dente, e assim vai. O Egito era um lugar em que não entendia o que era buscar ao Senhor. E José teve que mais uma vez largar tudo isso. E Maria também, largar quem ela era e seguir para o Egito. Porque agora eles estavam sendo perseguidos. E tudo isso para quê? Tudo isso para um sonho, para uma experiência no exterior, para viver um passeio. Será que José ia para lá para gastar um pouco de ouro, vender um pouco de mirra e passear um pouco? Não! José estava cumprindo com as promessas que o Senhor já havia feito muito antes de Jesus nascer. Aleluia. José estava cumprindo com o projeto que Deus escolheu ele para fazer parte. E quantas vezes nós ficamos dispersos ou não percebemos a chamada de Deus para as nossas vidas? Quando nós olhamos que a chamada é para passar pelo deserto, deserto não, Egito não, mas que vizinho que eu vou ter lá? Olha o exemplo dessas pessoas. Não vai dar. Como é que eu vou criar esse menino no meio dessa gente? De um lado é o pessoal do tráfico, do outro é prostituição, do outro é os mentirosos, aqui tem ladrões, ali tem o pessoal do tudum tchá. Como é que a gente vai criar filhos nessa situação? Ainda assim é possível criar uma família de Deus em meio a esse tipo de sociedade. Ainda assim é possível que a gente possa criar os nossos filhos mesmo morando no Egito. Mesmo que o nosso vizinho não seja crente. Mesmo que a escola em que os nossos filhos estudam não sejam todos crentes. Ainda assim é possível seguir a Cristo. José foi enviado para aquele lugar. Não foi para ficar uma semana. Não foi um mês de férias. Foram meses. Meses. Alguns estudiosos nos dizem que até 7 anos ele precisaria ficar lá. Agora imagine comigo. Você tem que cuidar de um filho. Você tem que educar um filho em uma sociedade que não coopera em nada. Em uma sociedade que não dá exemplo nenhum. Em uma sociedade que não favorece, no lado político, no lado educacional, no lado da saúde, em nada. Será que é possível?
Muitas vezes nós nos perguntamos nos dias de hoje: será que é possível? Será que meu filho vai ser um homem de Deus? Será que a minha filha vai ser uma mulher de Deus? Com esses exemplos, com essas pessoas, meu irmão e minha irmã, cabe a nós colocá-los no caminho do Senhor. Guia o menino no caminho. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos muitas vezes nos despir dos nossos desejos, tirar a nossa vontade, para que a vontade do Senhor seja maior e impacte também na vida deles. E quando nós somos um canal de bênção para a nossa família, a sociedade não tem como agir. Esses dias, meu filho tem 5 anos, e a minha filha que mora com a gente hoje tem 12. E tinha um aniversário, uma festinha, e tinha um culto com uma amiga para ir. E ela estava indecisa: vou na festinha do aniversário, vou no culto. Festinha ou culto, festinha ou culto. E ela comentou com esse pequeno de 5 anos. E o pequeno disse: mana, vai na igreja com a tua amiga, porque Deus é mais importante. 5 anos. Porque quando a gente vive no caminho, eles aprendem no caminho, aprendem olhando, aprendem vendo. Foi falado nesse lugar hoje, não só de falar, mas de viver, de caminhar, de andar. Não é apenas pelo falar. A fé vem pelo ouvir, mas os nossos exemplos, eles movem muitas coisas. Então cabe a nós nos colocarmos nesse projeto que o Senhor separou para as nossas vidas e seguir, independente de onde o Senhor tem nos colocado e da situação em que nós temos vivido. José foi um exemplo para a minha vida. E eu tenho certeza que ele é um exemplo para a sua vida. Maria foi um exemplo para a minha vida. E eu tenho certeza que ela é um exemplo para a sua vida. José ouviu a voz de Deus. Ele ouviu e ele obedeceu. Se colocou de pé. José negou a si mesmo e resolveu seguir aos planos do Senhor. José superou os protocolos da sociedade. Quando todos diziam: olha, a lei diz que é para separar e ela que se vira, vai ser apedrejada. Olha, você pode, você não pode. Ele superou as regras e os protocolos da sociedade. Rapidamente obedeceu e foi ao Egito. E o Senhor disse para José: você vai ficar